Vamos lá, molecada. Desculpa aí a cara de cansado, né? Que já entramos na madruga aqui em Portugal, mas eu acho importante a gente trocar essa ideia logo depois da primeira partida da final da Copa do Brasil. O Corinthians empatou na Neoquímica Arena lotada contra o Vasco por 0-0. E eu quero falar de sensações antes de entrar em detalhes aqui do que eu achei da partida. A primeira sensação é de frustração, por quê? O Corinthians foi pior no jogo do que o Vasco. Não que o Vasco foi excelente, inclusive teve alguns momentos do jogo ruins, né? Bem ruins de assistir. Mas naquilo que o Vasco queria fazer, o Vasco estava muito mais confortável do que o Corinthians e foi melhor, inclusive, na principal bola do jogo, que foi uma bola na trave originada aí de uma bola parada, né? No segundo tempo. Então, para mim, se tinha um time para sair vencedor por aquilo que colocou em campo hoje, era o Vasco do Fernando Diniz. E aí tem algumas sensações individuais que para mim são frustrantes, jogadores errando demais, decepções coletivas e estratégicas. O Corinthians hoje foi muito mal. Acho que foi um dos piores jogos do ano, porque não conseguiu executar absolutamente nada do que talvez tenha sido planejado. E aí fica uma sensação ainda pior de perigo, porque o Fernando Diniz foi muito melhor que o Dorival naquilo que queria fazer, cara. Eu não sei se o Dorival estava esperando que o Vasco sentasse lá atrás e que o Corinthians iria dominar o jogo com bola e que seria um jogo de ataque contra a defesa, especialmente no início da partida. Eu não sei se o Dorival estava esperando que fosse um time mais à moda Fernando Diniz, tentando construir de trás, tocando bola, que o Corinthians pressionando e tentando roubar a bola, e o Vasco de uma maneira mais lenta. Eu não sei o que o Dorival estava esperando. Eu só sei que ele não teve capacidade, especialmente no primeiro tempo, de reagir. E aí eu tenho muitas dúvidas, cara, inclusive na formatação da escalação. Eu entendi que ele quis entrar com o meio-campo de Ranielli, Martinez e Bidon, mas por que o Martinez do lado esquerdo e o Bidon do lado direito? Se são jogadores que jogam invertidos. Ah, é para parar algum jogador específico desse lado do campo, por isso o Martinez foi para lá, que é mais potente na marcação. É para aproveitar o Bidon, sei lá, numa puxada mais para a direita com a ultrapassagem do Mateuzinho. Eu não consegui entender. Até porque os três foram muito mal individualmente dentro do jogo. O Ranieri até menos, mas enfim, não teve capacidade nenhuma de tirar o Corinthians daquilo que o Fernando Diniz fez com o Vasco na questão da marcação alta, já vamos falar sobre isso. E o Dorival não conseguiu ser capaz de fazer o time ter a saída de bola que precisava. O pior erro do Corinthians foi a saída de bola hoje. Saída de bola lenta, sem confiança, sem verticalizar, sem conseguir escapar daquilo que o Vasco fez muito bem. É óbvio que o Vasco não conseguiu sustentar a marcação pressão alta, homem a homem inclusive, né, na intensidade o jogo todo. Essa marcação é a moda do futebol agora, né? O Paris Saint-Germain faz, o Bayern de Munique faz, os principais clubes do mundo, o Chelsea faz ou fez, fazem isso. Né? Marcam lá em cima e o adversário tem que sair, que gosta de sair tocando, tem que sair quebrando a bola. E na segunda bola o time pega, recupera e ataca. Pega, recupera e ataca. E o Corinthians hoje não ganhou segunda bola nenhuma, nem quando quebrava e nem quando tentava sair pelas laterais. Pelo contrário, não estava conseguindo sair pelas laterais. O Mateuzinho e o Matheus Bidu presos, não apoiavam o ataque. Não conseguia, porque a bola nem chegava lá para eles. Tentavam circular a bola pelo meio e circulavam mal. O Martini circulava mal, o Bidon não se apresentou para o jogo, o Ranielli circulava mal, os laterais circulavam mal e o Vasco recuperava a bola e ia para cima. Se o Vasco fosse, eu tenho essa impressão, se o Vasco fosse um pouquinho melhor, um pouquinho mais caprichoso nas zonas de finalização ou ao recuperar essa bola, eu acho que o Corinthians tinha se dado mal hoje. Porque o 0-0 deixa a partida viva, mas deixa também esses alertas, essa impressão de que o Corinthians não foi capaz de contrariar o jogo do Vasco. Né? Como eu falei, o Vasco foi muito mais confortável no jogo
do que o Corinthians. E pensando que isso rolou na Neoquímica Arena, é loucura, pô, porque é lá que o Vasco deveria se sentir desconfortável, né? Enfim, mas você vê como a estratégia foi relevante e importante nesse momento. Para entrar em detalhes agora, eu quero o like de vocês, inscrição, estamos quase no 100 mil aí, acho que vai dar, hein? Acho que vai dar ainda nesse ano. E comentários revoltados, obviamente, da torcida corintiana. Vamos lá, esse primeiro tempo foi pior. O Dorival demorou para mexer e quando mexeu, foi com 4 minutos de segundo tempo. Por que não mexeu, já voltou com um time diferente no intervalo? Não entendi. Mas eu também faria as substituições que ele fez. Colocou o Maicon para dar mais combatividade no meio campo e colocou o Carrilho para quê? Para baixar numa linha de 3 junto com o André Ramalho e o Gustavo Henrique para tentar fazer o Corinthians ter mais qualidade na saída de bola e fazer com que o Matheus Bidu e o Mateuzinho subissem para que o Corinthians tivesse mais chegada ao ataque. Basicamente, o Memphis não tão bem no jogo, para não falar mal no jogo. O Yuri, péssimo no jogo. E o Garro, fisicamente, me pareceu muito mal. Aliás, o Garro hoje foi um a menos pro Corinthians, tá? Inclusive na questão defensiva. O Garro não conseguia correr atrás de ninguém, cara. E quando ele pegava na bola, isso vale pro Garro e vale para os outros articuladores do meio campo, tanto o Bidon quanto ele, e também quando o Memphis baixava. Tentava resolver a parada num toque só e verticalizava mal. E perdeu uma, perdeu duas, perdeu três, perdeu quatro, e o Corinthians não conseguia sair dessa arapuca montada pelo Vasco. Entrou o Maicon, entrou o Carrilho, as coisas melhoraram um pouco, porque o Vasco também baixou a intensidade nessa marcação alta, até por uma questão física, mas não resolveu. Inclusive o próprio Carrilho, que melhorou um pouco a saída de bola, também teve os seus erros entregando essa bola no pé do adversário, e o Vasco pegava com jogadores velozes no 1 contra 1 e ia para cima, né? Ia para cima da defesa do Corinthians, que é uma defesa lenta. Então, mesmo no segundo tempo, isso não foi corrigido. Entrou o Vitinho, depois o André, enfim. O Corinthians foi fazendo substituições. O Dieguinho foi, acho que, o último a entrar, se eu não estou enganado. Não entendo, parêntese aqui, por que ele tirou o Memphis e não tirou o Yuri. Não que o Memphis estivesse muito bem no jogo, mas o Memphis, cara, é um jogador que pode tirar um coelho da cartola a qualquer momento, e ele estava melhor que o Yuri no jogo. Até para segurar mais a bola, até para baixar um pouquinho mais e ajudar na criatividade, enfim. O Yuri estava muito mal. Inclusive, ele tomou um esporro, o Yuri, por uma bola de calcanhar que ele deu, e o Vasco recuperou e atacou de novo. Né? Não é jogo para isso. O jogo tá difícil, tá duro, tá complicado. E o Corinthians fez um gol no primeiro tempo que foi anulado. O Vasco fez um gol no primeiro tempo que foi anulado. Mas em termos de finalizações, o Vasco teve mais finalizações. Em termos de acerto de passe, o Vasco teve mais eficácia. O Vasco conseguiu ter mais o controle do que o Corinthians. Também acho que se a substituição do Memphis foi ruim, a reação do Memphis foi ruim. Eu entendo que no calor do jogo ali possa rolar. Não foi também um exagero. Mas eu acho que nesse momento, até porque o jogo já estava se encaminhando para o final, é preciso ter calma, né? Porque não adianta você abrir uma granada e explodir agora no vestiário, que não vai dar certo. Enfim, não gostei nem da substituição e não gostei da reação. Cara, eu acho que o principal culpado do empate e da má performance é o Dorival, porque ele não conseguiu em nenhum momento fazer a leitura para contrariar o jogo que o Fernando Diniz estava colocando em campo. Mas é difícil, como eu mencionei, salvar alguém. É difícil. Olhando e projetando pro jogo do Maracanã, no domingo, tem algumas boas coisas que a gente pode se apegar. Primeiro, o Corinthians, quando precisa ser mais protagonista ou quando tem a pressão de ser favorito, e nesse duelo tá muito 50-50, mas dentro da Neoquímica Arena o Corinthians tinha isso. O Corinthians parece que performa mal, entra na cabeça dos caras, e os caras gostam de jogar mais na dificuldade como um underdog do que basicamente como um favorito. O Corinthians performou mal. Outra coisa, o Corinthians jogou melhor no Mineirão contra o Cruzeiro do que jogou
contra o Cruzeiro na Neoquímica Arena. Tudo bem que o segundo tempo foi diferente, mas no conjunto da obra foi assim. Vai ter que mudar, vai ter que ter mais intensidade, vai ter que saber sair dessa arapuca, porque muito provavelmente o Vasco vai fazê-la novamente, né? Vai ter que ter a melhor saída de bola e vai ter que correr mais, cara. Vai ter que errar menos e correr mais. Errar menos e correr mais. O Corinthians não pode dar a liberdade que deu pro Vasco no Maracanã, porque mesmo sendo um time que tem suas limitações, o Vasco tem o Ryan, o Vasco tem o Coutinho, o Vasco tem jogadores, o Puma, o Vasco tem jogadores que podem fazer a diferença e que podem colocar o Corinthians em dificuldade. Fico com a impressão de que o Corinthians perdeu uma grande oportunidade de sair na frente desse duelo, hein? Perdeu tempo na final. E agora o preço pode ficar um pouco mais alto no Maracanã, em que o Corinthians não é o dono do campo, mas ainda tá tudo em aberto, né? Pior seria se tivesse perdido o seu jogo na Neoquímica Arena. Meus caros, é isso. Boa noite para vocês. Não sei como é que vocês vão viver até domingo, mas acredito que a ansiedade será grande. Teremos a final e, óbvio, teremos acompanhamento aqui neste humilde canal. Tchau.